uma alegria muito grande, uma emoção sem tamanho, que eu agradeço. Fui convidada a presidir essa mesa por conta do carinho imenso que eu tenho por essa pessoa que está aqui. E realmente estou muito emocionada por conta dessa figura maravilhosa, de poder estar ao lado de Antônia Marina, que para mim é Marina, e tenho uma honra imensa de apresentar essa juíza, antes de tudo, essa mulher, esse ser humano espetacular, com uma história de vida que é mais valorosa que uma história de filme, porque é uma história real de uma mulher que venceu todos os obstáculos da vida, mantendo a doçura, mantendo um coração puro, limpo, um coração aberto e predisposto a amar, a fazer o bem, a continuar sendo um ser humano superior e proporcionar e querer ver um mundo melhor com seres humanos melhores. Antônia Marina é dessas pessoas que inspiram, é dessas pessoas que nos encantam e nos dá fé e a esperança de que as coisas boas acontecem, os bons prevalecem e que o mundo pode ser melhor, né, Marina? Eu conheci Marina muito novinha, uma menina inocente, recém-saída de casa, nos conhecemos na faculdade e desde já ela me ensinou a ver o mundo com esses olhos, né? Então, eu tenho um prazer imenso, tenho certeza que todos sairão daqui embevecidos. Mas agora eu vou passar a um pequeno, minúsculo currículo da vida, a um pequeno resuminho da vida dessa mulher maravilhosa, Antônia Marina Faleiros. Antônia Faleiros nasceu na comunidade do Barro Amarelo, zona rural de Serra Azul de Minas, em 6 de julho de 1963, filha de Nilo Firmino de Paula e Maria das Dores Silva Paula. Aprendeu suas primeiras letras com a sua mãe, Dona Maria, cursou o ensino fundamental na Escola Estadual, antigo grupo escolar, Ângelo de Miranda de Cerro Azul de Minas, e o segundo grau, magistério, no Colégio Nossa Senhora da Conceição, Cerro, Minas Gerais. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia. Antônia Faleiros é professora, escritora, palestrante, articulista e atualmente juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Gosta de gente e considera o ser humano a matéria-prima mais preciosa do universo. Desde 2018, ostenta orgulhosamente o título de avó da Mel. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu entrego a palavra a essa mulher encantadora,
é emoção de tremer a mão. Eu estou tremendo a mão, é de verdade. Isso é real. Eu não vou esquecer nunca, quando uma menina de 20 anos subiu as escadas do Palácio da Justiça, Afonso Pena, 1420, olhou para o Parque Municipal e deu adeus, porque ela não precisava dormir lá mais. Eu, naquele dia, e eu ainda não sabia, mas eu percebia, eu pressenti, era um marco na minha vida. Eu tenho um respeito, uma reverência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante muito tempo eu até resisti. Eu não tive coragem, eu acho, de ser juíza no tribunal que me tirou da rua. Eu sou Antônia Marina Aparecida de Paula Faleiros, tenho 60 anos e tenho o prazer de passar alguns minutos aqui conversando. Não é palestra, não é aula, é um bate-papo, é prestação de contas. Eu estou voltando para dizer que foi daqui que eu saí, que foi desta água que eu bebi, que foram nestas estradas que eu andei. Eu nasci na zona rural de Serra Azul de Minas, Barro Amarelo. Eu nasci branca e nobre. Como todo mundo, filho da mestiçagem, todos os pardos do Brasil, nós sempre temos um avô branco de olho azul que nos valida socialmente a existência. Bom, eu posso não ser branca, mas meu avô era de olho azul. O outro lado da família, a gente não sabe nada sobre ele. Mas isso é uma outra história. Claro que aquela menina não sonhava ser juíza, não sabia nem que existia juiz, e muito menos que mulher saía dali. Ela queria só ir para a escola. Para a escola de sapato. Um sapatinho com a meinha de bolinha. Fabiana sabe dessa história. E foi para a escola, depois de muitos perrengues. E na escola, sonho, desperta, ela descobriu que ela não era branca e muito menos nobre. Na primeira vez em que ela resolveu participar de um concurso de redação para ser anjo e coroar Nossa Senhora na escola, e ela toda feliz, queria ser anjo, né? Lógico. Isso é representação social, mas isso é uma outra história que a gente vai conversar depois na sociologia. Ela fez a redação, lindo, poema, perfeito, ganhou, foi toda feliz, preparar para ser anjo e coroar Nossa Senhora. Onde já se viu anjo de cabelo ruim? Ela teve vergonha de si e odiou o cabelo. Minha mãe ficou furiosa. Eu ainda não sabia. Fiquei sabendo depois. Que em todo processo de opressão, de violência, a primeira baixa é a dignidade e o orgulho da vítima. A vítima, que se sente impotente e pisada, ela despreza a si e aos seus. E ela devota toda admiração e alumbramento para o opressor, porque ele tem a força que ela quer para si. Mas isso é o alumbramento do qual nos fala o poeta, que é mais que o deslumbramento. Dizem que o deslumbramento nos cega, é a luz que cega. No alumbramento, a luz cria imagens. É aquela luz que bate no seu olho e você vê imagens que não existem. Elas estão sendo criadas pelos reflexos. Essa menina foi confrontada com algumas realidades, mas ousar querer, e é ousadia, fazer acontecer é a segunda parte. Mas até para querer é preciso conhecer. Até para desejar é preciso vislumbrar. Ninguém deseja ou quer o que não conhece ou do qual não sabe nada. Posso dizer que, nesse ponto, eu fui agraciada. Eu tive uma mãe que não pôde estudar, por exemplo. A época dela, quando ela quis fazer uma chamada admissão, aqui possivelmente não tem ninguém dessa faixa de idade, que era uma espécie de um vestibular entre o 4º ano primário,
chamado na época, e o ginásio. Todo mundo disse que aquilo era uma doideira, que formiga, quando quer se perder, cria asa. Que conhecimento para a mulher é uma coisa inútil. E, para coroar, andadura, estudo para a mulher, conhecimento para a mulher e andadura, marcha para a égua, tem o mesmo efeito. As duas só têm que saber parir. E assim ela foi relegada ao seu papel. Mas ela não perdeu a vontade de estudar. Então, este estímulo, esse incentivo eu tive dela, mas tem gente que nem isso tem. Por isso é tão importante que nós sejamos esses faróis. Mas essa mãe ousada e corajosa, de vez em quando, ela era confrontada com a realidade da vida. Lá pelos anos de 1979, março, 15 de março, posse do então presidente, que foi o último eleito pelas casas legislativas, João Batista Figueiredo, o governo federal, o Ministério de Educação, talvez, e a Liga da Defesa Nacional, fizeram uma campanha para levar a Brasília, para a posse do presidente, os alunos que tivessem obtido a melhor nota no ano anterior no ensino fundamental. E nós ouvimos, claro, essa notícia na Voz do Brasil. A gente depois, claro, percebeu que a ideia era fazer um escudo humano para evitar vaias. Já era um presidente de uma época já com pouca expressão popular, e, enfim. Era mais um escudo humano para garantir uma plateia, uma claque, mas para quem iria ganhar uma viagem a Brasília, saindo de Serra Azul de Minas, numa época em que não tinha luz elétrica, que não tinha estrada, nem meios de comunicação, aquilo lá era para lá do fim do mundo. O fim do mundo ficava no Cerro, doutor. Aí para lá era o depois. Ou como diziam aqui naquela época, né? Lá foi onde o Judas perdeu as meias, porque as botas ele tinha perdido antes. Então, nós ouvimos na Voz do Brasil que o melhor aluno iria ser levado a Brasília. Minha mãe sempre exigiu dos filhos um desempenho muito bom. Perfeito. Passaram-se os dias e nada de alguém avisar. Todo mundo sabia que a melhor nota na escola era minha. E ninguém avisou lá em casa. Pronto, minha mãe, ousada, ousar querer. Muita coisa ela não pôde fazer acontecer, muita coisa ela não viu acontecer. Mas ela ousou querer. Ela foi para a escola confrontar a diretora. Mas diga lá, cadê que ninguém ainda me avisou para preparar as coisas para a menina ir para Brasília? Brasília era quase quando hoje alguém chamar alguém para ir, sei lá para onde, para a Lua, talvez, ou para a viagem espacial. Era uma coisa fora da realidade. Eu nunca tinha visto um poste de luz na vida. Então, era muito... Aí a professora, muito gentilmente, disse para minha mãe, não, nós pensamos bem e vimos que não vai dar certo. Não vai dar para ela ir, porque é necessário fazer um enxoval. Tem que ter duas camisas, 2 saias, 2 calças, 2 sapatos, 2 não sei o quê, meia, tem que ter roupa de cama, não sei o quê, e nós sabemos que você não tem condição de fazer. Minha mãe, ousada, quem falou que eu não tenho? Claro que ela não tinha, mas falou que tinha. E aí, ela conseguiu uma blusa de tergal branco, arrumou um pano, fez uma saia de tergal escuro, arrumou um monte de pano, botou na mala. Obrigada, de nada. Não, daqui a pouco eu ainda capoto aqui. Aliás, de vez em quando acontecem coisas, depois eu volto nessa parte. Acontecem coisas, estou vendo meu marido. Pronto. Ele fica me avisando. Esses tempos fui falar na maçonaria e estou vendo e esquecendo de combinar. Ele vai me avisando o tempo, 10 minutos, quando baixa o santo, o furor pedagógico começa a falar. E esqueceu de combinar o tempo, e daqui a pouco estou vendo ele gesticulando. Aí eu fazendo palestra com a bunda de fora e não estou sabendo. Falei, meu Deus, mas que diabo seja isso? E ele está que gesticula. Eu parei, o que foi? O tempo. Ai, meu Deus, o tempo. Pronto, o tempo. Voltando. E a minha mãe fez aquele joguinho, uma camisa branca de tergal e uma saia de tergal também, de um tecido escuro, encheu a mala de panos e botou a roupinha por cima e foi lá e entregou para a diretora. Está aqui. E lá fui eu para Brasília, alegre, contente, deslumbrada completamente. Claro que deu errado em algum momento. Primeiro que a única foto que conseguiram tirar para mim numa Polaroid eu perdi. 15 de março de 1979, faz muitos anos isso. Porque
Nunca tinha visto um picolé. Não tinha ideia de que diabo seja aquilo, mas achei gostoso. Lasquei o dente no bendito do picolé. Os dentes estragados, podres. A dor absurda. Pensei, isso não é um negócio bom de comer em público. Enrolei e botei na bolsa. Aí lá se foi minha foto. Mas são coisas da vida. Mas voltando, e assim, nós, mas ainda já sonhando, claro, nessa época já estava concluindo a 8ª série, sonhando com cada sonho, cada vislumbre, cada horizonte se descortina à medida que os degraus vão sendo avançados. Então, quem está no fundo do poço, o Everest é só a borda do poço. Ele só vai saber que tem coisa depois da borda do poço no dia que ele conseguir caminhar. Então, à medida que você, no primeiro momento, queria ir para a escola, sapato. O sapato não deu, mas a escola deu certo por enquanto. No segundo momento, queria fazer, na verdade, é tanta novela que não dá nem para contar, porque se sentar, é aquela história de menino, se sentar debaixo de uma aroeira e contar, chora. Mas não é para chorar, é para rir, porque é para ver. E é bom saber que a andorinha, mesmo meio capenga, ela levanta seu voo e segue. Pois bem, entre um período e outro, e quando nós falávamos das dificuldades, das diferenças de visão, acabei de ver a minha mente aqui agora, antes de passar para um próximo ponto, volto na página 2. Em 1975, eu não vou chegar até 2016 contando ano por ano, não, pode ficar sossegado. Em 1975, eu fiquei sem estudar. Eu terminei a 4ª série em 1974, em 75 não havia 5ª série na minha cidade, Serra Azul de Minas. A 5ª série foi implantada em 1976, a 6ª em 77, e assim sucessivamente até 79, quando foi implantada a 8ª série, nós concluímos o curso, que foi essa história que eu contei aqui antes. E nesse 1975, me ocorreu aqui agora, eu me lembro de ter lido, eu estava trabalhando numa lavoura nesse período, não tinha o que estudar, não tinha o que fazer, o negócio é trabalhar. Se a menina é bonita ou comível é isso mesmo que vocês estão pensando, ela era levada para a colheita de café, para ser abusada, literalmente. As que não eram, ou porque os pais eram mais rigorosos, ou por qualquer outro motivo, elas acabavam indo para o garimpo, essas outras anteriores, iam para o corte de cana, e lá fomos nós. E eu me recordo que, numa revista velha, uma página que veio enrolando algum tocinho ou alguma carne de charque, havia um artigo, e eu me lembrei, porque ontem, numa aula, nós conversamos sobre a Eloneida Studart. Tinha um artigo dela, uma feminista, que falava sobre os direitos das mulheres trabalhar. Queremos trabalhar. E eu li aquilo e pensei, essas mulheres beberam alguma coisa e não foi coisa muito boa. Elas devem ter tomado alguma coisa estragada, né? Porque de onde que essas mulheres, por que querer trabalhar? Eu não conseguia compreender. Talvez, naquela época, eu ainda não entendia sobre as interseccionalidades do feminismo. Ou talvez aquelas primeiras feministas ainda não conseguissem dialogar conosco. Domésticas, mulheres da lavoura. E eu achei aquilo estranho. Para começar, só mais um parêntese, não custa lembrar que domésticas, serviços, trabalhadores domésticos e trabalhadores da lavoura foram as últimas categorias a se desvencilharem, se é que se desvencilharam, do ranço escravocrata. Não é? Foram das últimas categorias a serem consideradas trabalhadores formais. E ainda assim, ainda tem algumas rebarbas. Mas, enfim, eu primeiro achei que aquelas mulheres tinham alguma coisa errada com elas. Eu não conseguia visualizá-las. E também reproduzi o discurso. Também eu não estou vendo que diferença é essa de tratamento de mulheres. Nós somos iguais, eu faço o mesmo que os outros homens, eu corto cana igual. E cortar cana e pegar na enxada não é figura de linguagem, não. É enxada mesmo, é facoa. Cortou, jogou nas costas, fez a ruma. Ruma é o amontoado, como diziam lá nas minhas Minas Gerais, nas nossas Minas Gerais. Fazia a ruma de cana. Eu faço o trabalho igual. E aí, uma mais velha, que era uma espécie de preceptora, ela não conhecia e não sabia racionalmente um discurso de gênero,
sexismo. Mas ela me disse o seguinte: ah, é, bebê? Nós somos iguais? Quantos homens você conhece que não dormem, que passam em claro as noites de sábado e domingo? Falou, pois nós passamos. Sabe por quê? Porque noite de sábado e domingo é noite dos homens tomarem umas e resolverem visitar os alojamentos. E aí, para não ficar falada, porque se a mulher era violentada, a culpa era dela, o ditado era: cachorro entra na igreja porque se acha a porta aberta, para dizer que era ela que era culpada, mesmo que ela fosse estuprada. Então, tínhamos que ficar com a luz acesa. Ainda não conhecia não tinha ainda percebido, mas já ousava querer muita coisa. Mas voltando, à medida que nós vamos galgando os degraus, nós vamos descortinando, nós vamos... Quantos minutos? Nós vamos... Podem me controlar, pode me controlar mesmo. Nós vamos descortinando os horizontes. Então, concluída o ensino fundamental, quer fazer o ensino médio, quer fazer o magistério ou a contabilidade. Eram os 2 cursos disponíveis: contabilidade para os meninos, magistério para as meninas. Onde? Cerro. Era a cidade mais próxima. No colégio das irmãs, particular, ou no ginásio. O ginásio, acho que tinha só, chamava científico, que não dava formação nenhuma. O profissionalizante era só no colégio. Como? Sem nenhuma condição. Chega ao colégio, dá uma olhada, verifica o valor da mensalidade, era o dobro do salário do meu pai. Cerro. E agora eu preciso parar, porque o que eu fiquei sabendo no início dessa audiência, olha a deformação da formação, né? A gente está tão acostumada. Enfim, o início dessa nossa conversa é também fator que me levou a esse estado de emoção, que é estudar no Cerro. Colégio das Irmãs, caro, não tinha bolsa, não havia nenhum tipo de incentivo, Comecei a trabalhar em casa da dona Terezinha, doméstica, e dar aulas para praticamente todo mundo, e eu ouso dizer todo mundo, do miolo entre a Praça Nossa Senhora da Conceição, no Gambá, até a subida da Rua Nova, no Arraial de Baixo, do Machado até o Botavira. Quem estudou entre 80 e 82 e tinha condições, teve aulas de reforço comigo. Eu ia de casa em casa, subia e descia as ladeiras. E nessas subidas e descidas, chegou um momento que eu não pude mais ficar na casa onde eu estava, quase concluindo o magistério. E eu não tinha o que fazer. Meus pais não iriam me deixar morar em pensão, o medo de ficar falada. E teve uma mulher que abriu a porta da casa dela para mim. O nome é Gislaine Vasconcelos. Mulher de Saulo Tolentino, mãe de Juliana Tolentino, que é a esposa do doutor que está aqui na frente. Eu não sabia que ele era o esposo dela. Faz mais de 40 anos... Deve fazer mais de 40 anos que eu não vejo Juliana. A Juliana que eu lembro era aquela menina lourinha, dentucinha, miudinha. Vinícius, o irmão dela, todo rosadinho. E Rodrigo, que era o irmão mais novo. Ela me deu um quarto, uma cama na casa dela. E ainda me permitiu dar aula de reforço para as filhas dela, para os filhos, né, para Vinícius e Juliana, além de eu dar aula de reforço para os meninos do seu Vasconcelos, de Dona Lúcia, de Dona Clementino, Dona Maria Lúcia, enfim, de Zé Monteiro, da Cunha Magalhães, Juliana, enfim, a cidade inteira praticamente. Mas esta pessoa, e os senhores vão descobrir
que pela vida fora. Se nós não podemos fazer a vida das pessoas felizes, nós não podemos fazer as pessoas felizes, isso é uma missão impossível, mas nós podemos tornar a vida de cada um menos infeliz. E naquele momento, naquela falta de perspectiva, com portas fechadas, sem ter onde morar, com a enxada me esperando, uma pessoa abriu a porta. E eu tenho para mim, por princípio, se alguém abriu a porta para mim um dia, eu não tenho o direito de fechar a porta para ninguém. Eu não tenho essa permissão. E, com isso, eu consegui concluir o ensino médio, professora, claro, e aí virou professora, agora quer fazer faculdade, sonha com a faculdade. Faculdade, ensino superior, claro que direito não passava nem pelo meu radar. Representações sociais, Serguei Moscovitch nos conta que nós criamos a verdade a partir das nossas percepções e as reproduzimos e trocamos, como um espelho, um ao lado do outro. Moscovitch é o psicanalista romeno, morreu em 2014, fundador da Sociedade Francesa de Psicanálise, que é minha referencial no trabalho acadêmico, no mestrado e no doutorado. O meu mestrado é a atuação da mídia na cobertura dos casos judiciais e os impactos na vida e saúde dos magistrados, com especial ênfase na abordagem da síndrome de burnout. Mas essa aí é uma outra história. Voltemos ao nosso ponto inicial. Respiro. Porque lembrar de Cerro, estar aqui na mesa com Fabiana, a Fabi, que eu ainda vou contar uma outra história, e estar aqui, e principalmente ter tido a informação de que esse ambiente também é partilhado por essas pessoas que fazem e que fizeram a minha história, é muita emoção. Mas voltando na capacidade de fazer as pessoas felizes. Nós não podemos fazer as pessoas felizes, mas nós podemos fazer a vida das pessoas menos infeliz. E, concluído o ensino médio, lá vamos nós querer fazer faculdade. Fazer faculdade, direito não está no radar. Por quê? Porque o direito não era uma visão, uma perspectiva viável para alguém da minha origem e com a minha cara. Advogado que eu já tinha ouvido falar era só o Wilson Orsini, que, aliás, acho que era o único que tinha no Cerro. E era grande família, além de homem branco de família tradicional. E existe toda, e voltando, retomamos a ideia das nossas representações sociais. Nós não nos víamos e não nos vemos naqueles espaços, significa que eles não pertencem a nós. O espelho colocado lado a lado, ele reproduz a imagem ao infinito até que ela vire uma verdade e você não sabe de onde que ela começou. Bota o espelho do lado do outro e bota uma imagem aqui. Um repete o outro repete o outro, outro repete o outro, e assim. Essa é a ideia da falta de representatividade. Gente preta, pobre, não deve direito, medicina, engenharia, isso é curso bacana. Eu espero que hoje não tenha mais essa noção de que existem cursos que são vedados a determinadas pessoas. Mas precisamos também botar a nossa cara e mostrar que tem gente preta, pobre, feia, bonita, de todo jeito, e que não há essa reserva. Mas, enfim. Quero para a cidade grande fazer o curso superior, o direito não estava no radar, crio um roteiro para mim. Eu só cheguei onde cheguei, porque tudo que eu planejei, no fim das contas, acabou dando errado. Eu crio um roteiro, eu passo num concurso para uma agência bancária, me transfiro para uma cidade grande e faço o curso. Porque trabalhar na lavoura com uma outra senhora da minha idade, mais velha do que eu, vigiando, era possível, o pai permitia. Mas botar a malinha nas costas para ir para Belo Horizonte, isso não. Porque imagina que diploma que ela vai trazer. O que dizia, olha o diploma que ela vai trazer de lá. Filho sem pai, barriga sem dono. E isto, nas Minas Gerais, de onde eu venho, é mais do que uma morte para os pais. Era mais do que uma morte para os pais. Era motivo para aquela filha deixar de existir.
nem o nome dela ser citado na família. Simplesmente ela não sumia. Enfim, faço concurso. Lembra que eu tinha sido melhor aluna, dava aula de reforço, sempre tive notas boas. Não passei nem em último lugar para a agência do Banco do Bradesco de... Não está gravando não, né? De Serra Azul de Minas. Mas também se gravar não tem problema. Mas é porque a gente não deve dar publicidade para as instituições que não estão pagando o cachê e nem patrocinando. Mas se estiver patrocinando, está tudo bem. Como diz, pagando bem, que mal que tem. Mas, enfim, voltemos. E eu não passo nem em último lugar. Para as meninas, eu não tinha, para as vagas reservadas às meninas, eu não tinha aparência, e para as reservadas aos meninos, eu não tinha nascença. E aí eu pego uma carona e baixo em Belo Horizonte, e o resto é história. Chego em Belo Horizonte, vou tentar trabalhar, fico na casa de parente, tento fingir que estou passando uns dias, procuro emprego, não acho. Empregos urbanos eu não tinha experiência, e quando conseguia uma vaga, eu não tinha a aparência exigida. Pois bem, chega um determinado momento que os parentes dizem, chega, não dá para ficar mais. Naquele dia, ao voltar da casa da patroa, chegar a antiga Telemig para pegar o ônibus, eu não tinha para onde ir, eu sentei e passei a noite. E assim eu passei 8 meses. E nesse período, passava a noite, e eu voltava, trabalhava, dizia para minha mãe na cartinha que estava morando na patroa, que era uma doutora linda, maravilhosa, dizia para a patroa que eu tinha uns parentes em Venda Nova, e passava a noite na Tamoios, com Rio de Janeiro, antigo posto da Telemig. A vantagem é que, além de um ponto de ônibus movimentado, era uma loja de telefonia. As pessoas faziam ligações interurbanas à noite. Então, dava para fingir que estava por ali. Enfim. E, neste período, eu procuro emprego no estado de Minas e vejo oficial de justiça para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não sabia o que era oficial de justiça, nunca tinha ouvido falar num tribunal nem mais gordo, nem mais magro, mas exigia noções de direito, língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa e matemática estava tranquilo, noções de direito eu não fazia a menor ideia do que fosse. O anúncio trazia a indicação de um cursinho, curso Vila Rica, Tupis, 38. Fui lá. Quando ouvi falar o valor da apostila, sem chance. Sentei, fiquei olhando e vi que a moça, ao passar no mimeógrafo as folhas, descartava folhas no lixo. E eu espichei os olhos e consegui enxergar alguma coisa. A primeira folha que eu peguei de noções de direito, o primeiro termo foi agravo de instrumento. Achei um termo muito engraçado, muito pitoresco. Fiquei imaginando que diabo seja isso, mas não tem problema. Volto a dizer, sempre, se eu contar a minha história 1 milhão de vezes, eu sempre vou repetir a história das portas que me foram abertas. Das pessoas que tornaram a minha vida menos infeliz e que me transmitiram a responsabilidade, compromisso de fazer com que o outro também possa ter uma vida menos infeliz. Ainda que eu não possa dar a resposta como juízes, as nossas decisões, elas sempre desagradam uma parte. E a maioria das vezes desagrada as duas. Então, não é decidindo que nós vamos conseguir fazer as pessoas, mas nós podemos ouvir. E nós podemos olhar com respeito. E nós podemos não excluir. Mas aí, eu pego a folha, vejo o agravo de instrumento, voltando na história da vida menos infeliz. Eu tenho certeza que aquela pessoa que eu nunca mais vi, não sei o nome, ela notou que eu estava buscando as folhas periodicamente. Porque ela começou a colocar as folhas borradas num lixo seco. Um lixo que não tinha toco de cigarro. Naquele tempo, as pessoas fumavam em ambiente fechado. Um lixo em que não tinha escarro, não tinha cuspe, não tinha catarro. E aí, eu estudei nessas folhas, consegui não zerar a prova, e lá fui eu, toda feliz, alegre, saltitante, para o psicotécnico. Faço o primeiro psicotécnico, levo um ensaio, um discurso todo bonitinho, todo maravilhoso, todo bem feito. Moro com a família, papai, mamãe, meu lazer, é cinema. Que cinema? Quem está morando na rua tem cinema, mas aí contava história. Está na hora, né? Vai avisando aí. Pronto, estou fechando, já estou fechando. Pronto, é porque está ali me avisando no horário. E eu... Já nem sei... sim. Eu levo o discurso todo pronto,
levo pau no primeiro psicotécnico, faço o segundo, levo outro pau, penso, agora lascou, né? Além, sofreu para passar na prova, agora não passa nesse bendito psicotécnico. Esses riscos, esses rabiscos eu não estou conseguindo fazer. Entrei na igreja de São José, pedi a Deus inspiração e resolvi botar para quebrar. Falei, chega lá agora, quando ela perguntar por que a senhora quer ser oficial de justiça, eu vou mandar a real para ela. Aí, quando ela perguntou, eu disse para ela, a senhora sabe a diferença entre vocação e necessidade? Meu caso é necessidade. Não sei o que é oficial de justiça, nunca vi, não faço a menor ideia do que seja isso, e não faço a menor ideia mesmo. Sabe o que é não ter ideia de sair da roça? Saiu lá de Serra Azul, conhecia roça, conhecia enxada. E aí eu passei, muitos anos depois, e eu fiquei sabendo que o que não batia era o perfil que saía dos meus riscos e o que eu verbalizava. E lá fui eu, toda feliz, alegre, terceiro lugar, ficava olhando o meu nome para ver se ele não tinha fugido, passava na porta da Rede Globo, olhava o nome, dava uma volta, voltava de novo para ver se o nome continuava lá. Minha mãe, aquela ousada, eu disse para ela, mãe, olha que maravilha, que felicidade. Oh, meu amigo, Deus te pague, muito obrigada. Mãe, olha que maravilha. Passei em terceiro lugar. Ela, exigente como era, falou, mas a prova estava tão difícil assim? Falei, mãe, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu passei em terceiro, mãe. Olha quanta gente que está aqui para trás, olha tanta gente que não passou. Pois é, você já viu corredor atleta, olhar para trás, corredor olhar para frente. Porque ela nos ensinava o seguinte, quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Quem não tem que ser muito bom no que faz. Porque se não for muito bom, você é engolido. E esta é a lição. E lá fui eu para o tribunal, feliz. E aí agora minha vida já estava boa, satisfeita, contente. Fui morar numa pensão. E eu ainda não sabia daquela história dos sexismos, das situações diferentes. Lembra que eu nasci branca e nobre? Tinha família, tinha tudo. Aí, de repente, chego na pensão, Avenida Augusto de Lima, morando na pensão. E eu começo a notar de manhã que tinha alguma coisa errada comigo. Dormia de calcinha, mas sem ser um negócio estranho, estava meio esquisito. E um dia eu consegui, eu chegava muito tarde da aula, estudava à noite, né? E aí, uma vez eu fiquei atenta, consegui segurar e vi que o patrão entrava e o dono da pensão. E eu comecei a lutar com ele, e ao lutar com ele, eu fiz barulho, acordou, a dona veio e me botou para fora de madrugada. E eu não tinha onde ficar. E Fabiana, que morava com mais 2 parentes, primas, na rua Rio de Janeiro, me acolheu na casa dela. Então, houve muitas mãos que me apoiaram. Eu só estou aqui porque muitas mãos me apoiaram. Muitas mãos estiveram comigo. Daí, a estar no tribunal, ou seja, ter feito o primeiro concurso de direito, acabou me colocando no ramo do direito e a magistratura acabou vindo como um desenrolar desse procedimento. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Me encontrei, fiz outros concursos, passei em muitos, não passei em muitos, me encontrei na magistratura estadual. Nós, juízes e juízas estaduais, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, nós somos os guardiães da vida humana nas suas dores, do nascer até a morte. Se deu tudo certo, se a vida fluiu tranquila, eles não vão precisar de nós. Mas se deu errado no nascimento, o pai não assumiu, a mãe qualquer... Estamos nós lá. Deu errado na criação, a nós de novo lá. Os negócios, os afetos, os desafetos, os arranjos, os desarranjos, no fim, a morte. Deu BO no inventário, quem é que está lá? Somos nós. Então, nós somos gente que cuida de gente. Gente que recebe gente com dor. Quem não está com dor, a dor da alma. O médico recebe o que está com a dor no corpo. Tem que cortar a perna, fazer a cirurgia, transplantar coração, fazer o diabo a 4. Nós, juízes e juízas estaduais, nós recebemos o ser humano
doente. Doente socialmente, doente psiquicamente, doente emocionalmente. Nós precisamos estar fortes. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos fazer a nossa vida feliz. E assim fazer com que a vida do outro possa ser menos infeliz. Só quero contar uma historinha rápida e eu encerro. Garanto para vocês. Eu disse que nasci branca e nobre, que sei tudo do lado daquele avô branco. E do lado do avô negro eu não sei nada. A maioria das pessoas aqui, se eu perguntar a linhagem branca da família, sabe, no meu caso, remonta a Borba Gato, bandeirante, né? 1687, região do Cerro do Frio, do Ivitaruí. Mas do lado da mãe, o lado negro da história, e esse negro não tem mensagem subliminar de caráter negativo. Ele é só negro porque ele é negro na cor. E mais nada. Não sei nada. Mas uma lição, esse meu avô, do lado negro da história, lembrando que eu sou negra e ser negro não tem nenhum problema. Ele contava a história do burro e da relíquia, que é uma lembrancinha que eu sempre deixo. Dizem que tinha um burro, muito bonito, muito forte. Uma fazenda foi escolhido para carregar uma relíquia, uma imagem sacra da fazenda para uma igreja. No dia anterior, o burro já foi chamado, foi arrumado, tomou um banho, perfumou, arrumaram, prepararam até uma faixa para botar no burro, pronto, e botaram a relíquia. E o burro, no dia seguinte, quando botaram a relíquia, as pessoas se curvavam, fizeram reverências, o burro começou a gostar daquilo. Durante o trajeto, cada vez que ele passava, alguém não notava a presença, ele fazia um barulho, as pessoas se curvavam. Nas paradas, nas estalagens, ele recebia a melhor acomodação, recebia a melhor comida. Dizem que até joias mandavam para eles. Era uma coisa impressionante aquela vida daquele burro. E ele foi achando que ele estava muito bem, muito... E ele primeiro começou a desprezar os seus, esquecer de onde vinha. Segundo, ele encheu-se de empáfia. Mas meu avô, Avilino, carpinteiro, negro, rezador, lá das beiradas de Mundo Velho, Rio Vermelho, dizia: toda relíquia se entrega um dia. Não tem poder que dure para sempre. Juventude, beleza, fama, nada. Até a vida. Que a sua maior relíquia você vai entregar um dia. E o burro entregou a relíquia. E ao voltar, ele notou que tinha alguma coisa errada. Ninguém mais fazia reverência para ele, ninguém mais o tratava com aquele todo salamaleque. E meu avô dizia: os burros velhos são sábios, porque eles já viram muita coisa e sobreviveram. E o burro quando ele voltou, tentou se aproximar dos antigos colegas, os colegas também já não deram muita ligança para ele. Ele foi se aconselhar com o velho burro e perguntou para o velho burro: não estou entendendo nada. Ontem mesmo, eu era tratado de meritíssima, reverência, mito, majestade, fenômeno. Agora ninguém mais liga para mim, ninguém mais se importa. O burro velho disse para ele: você cometeu um erro muito comum para os burros. Você tomou para si as homenagens que eram para a relíquia e não se comportou muito bem enquanto estava carregando a relíquia. E quando o burro não se comporta muito bem quando está carregando a relíquia, ele termina sozinho. Porque no final quem sobra é o burro. É a essência, é a raiz que nos mantém de pé.